Olá! Hoje a gente vai falar sobre as hortas em apartamento. Sempre mostro as hortas lá na fazenda da minha mãe e hoje a gente vai falar aqui em casa em apartamento. Quero incentivar a você ter uma horta na sua casa. Primeira coisa, luminosidade. No mínimo aí o sol pela manhã toda, porque as hortas precisam de muita luz. Irrigação, geralmente a gente irriga uma vez por dia, porque as hortas gostam muito de água. Sobre a escolha, você escolhe sempre a que você gosta, que você usa dentro de casa, que a família gosta e que seja de fácil cultivo. Comece com as cebolinhas, as salsinhas, um manjericão que é muito tranquilo, hortelã, porque plantas muito difíceis para o início eu não recomendo. Vamos aos poucos, não é isso? Escolha aí 2, 3 tipos e vamos começar. Sobre os vasos, qualquer vaso serve para a gente começar aí com algum tempero, alguma erva, alguma verdura, hortaliça. E eu vou começar com um vaso de plástico, mas pode ser aí em formato de jardineiro plástico, pode ser uma cerâmica, um vaso autorregável, pode ser qualquer vaso. Lembrando que os vasos de plástico, eles conservam mais a água. Então, o vaso de barro, o de cimento, a gente vai ter que irrigar um pouco mais. Sobre o substrato, a gente tem que lembrar na época das nossas avós, que a gente via muito, sempre aí terra, esterco de gado. Então, 2 partes de terra, uma terra porosa, uma terra boa e uma parte de esterco de gado. Mas a gente pode colocar um composto orgânico, um substrato, que a gente vai na floricultura e pede que seja bom para hortaliças, para os temperos. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei um substrato aí na floricultura ali das minhas irmãs, próprio para hortas. Aqui embaixo tem argila expandida, mas pode colocar para dreno, brita ou caco de telha, qualquer coisa para dreno. A gente coloca aí 1 ou 2 centímetros. Muito importante a água descer. Então a água tem que descer, não pode ficar, porque as raízes apodrecem, a gente não sabe nem o que está acontecendo. Então antes de plantar, colocar o substrato, a gente tem que fazer essa camada de drenagem. A gente tem a manta de bidi, que depois que você coloca essa pedrinha, essa argila expandida, você pode pôr a manta de bidi, que tem em floricultura, em garden, que também é ótimo para o substrato não descer, é ótimo para as raízes também não ter contato com a água que desce. A manta de bidi é muito legal. Daí você coloca o substrato, tá bom? A minha hortinha aqui de casa, o que eu escolhi? Eu escolhi a cebolinha, que a gente usa muito. Eu escolhi a alface lisa. Gente, a alface, eu amo alface lisa. Como todos os dias, morro. Roxa, fica lindo o vaso. Salsinha, aqui tem um monte. A gente tem que ir plantando aos pouquinhos. Eu vou explicar por quê. O manjericão, sempre a gente tira a flor. Coloquei aqui para me mostrar para vocês, porque senão a planta fica muito fraquinha. Aqui é o hortelã. Eu vou falar sobre o hortelã, que a gente tem sempre que vazar, tirar um pouco das raízes, porque senão ele vai ficando feio. As raízes são muito agressivas. Cenoura teria que ser num vaso maior, mas eu pus aqui para ver o que vai acontecer. E a rúcula. Nesse vaso aqui, pode pôr morango, fica lindo. É a capuchinha, porque você colocar em cima, isso aqui é uma planta comestível, a capuchinha tem laranja e amarela. Você colocar em cima dos pratos fica maravilhoso. Agora com a pandemia a gente gosta de colocar alguns pratos aí lindos. Mas eu tava falando do hortelã. O hortelã gosta de muita água, mais do que os outros. E o hortelã gosta de ficar sozinho. E as raízes ficam muito, enche mesmo. Então sempre, tipo assim,
Você viu que ele está ficando feio? Você tira ele do vaso, tira um pouco das raízes, coloca mais substrato novo e ele vai ficar sempre lindo. Quanto mais sol, mais bonito ele fica. Então você vai ver que cada planta é de uma maneira. Lembrando que quando a gente coloca as plantas em vaso, elas estão confinadas. Aí você sempre tem que estar colocando substrato novo, pegando a pazinha e escarificando, ou seja, fofando, porque você estando fofando, você ajuda as raízes a absorver os nutrientes ali do substrato, porque não pode ficar aquela terra dura, sabe? Não pode. Não deixar na irrigação, ter o cuidado de não deixar ficar nem encharcado, mas nem seco demais também. Sempre úmido, nem encharcado e nem seco demais. Então é isso. Escolha coisas que você goste. Quando você for cuidar, estiver irrigando, chame a família para participar. E quando você estiver irrigando, cuidando, observe também a questão de pragas e doenças, porque tudo que você pega no início é mais fácil de você combater, de você cuidar. Sempre estou falando aqui, né, no Instagram sobre receitas caseiras que funcionam muito bem no início, tá? Folhas secas, folhas amarelas, se você quiser pode tirar, mas a planta descarta. Isso é o natural, né? Não é, pode deixar, é bem tranquilo. A natureza é assim. A natureza é assim e não vamos preocupar com isso não. Vamos fazer disso um hobby, uma coisa gostosa. Então vocês viram que eu tirei, tentar não desmoronar o bloco, porque se não desmoronar é mais fácil o enraizamento. É só isso. A gente coloca, então é bom que o torrão fique bem firme. Eu não gosto de colocar, não coloque lá embaixo, mas não é bom colocar muito lá em cima, porque se você plantar até a borda, depois fica ruim para você irrigar, fica caindo tudo por lá de fora, sabe? Substrato, fica sujando tudo, não é legal. Eu falo muito que o ideal da horta, mesmo em vaso, é sol o dia todo. As hortas, elas precisam, a maioria das plantas de horta, como o ciclo é muito curto, às vezes de meses, até um ano, tem algumas que são mais de um ano, é muita água, é muita luminosidade. Então a gente vai plantar o capuchinho aqui. Depois, eu sempre uso bosta na lata de 7 dias, sempre uma colherzinha ao redor. A adubação que eu uso sempre é orgânica, porque o sabor é outro. Então, eu uso sempre de 7 em 7 dias, o próprio para hortaliças. Tem para orquídeas, tem para rosa do deserto, banjango. E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai irrigar bastante. Eu não vou irrigar muito aqui, porque aqui não é o lugar apropriado, mas a primeira rega é bastante. E o que vocês podem fazer? Colocar uma cobertura morta, que é a própria argila expandida, ou é uma casca de pinos que a gente usa em orquídea. E eu gosto muito que a gente ganha saco grande de serragem grossa e madeireira, de colocar para conservar a umidade, não dá matinho, conserva a temperatura. Um pouquinho de serragem grossa ajuda muito, eu uso muito em pomar, em horta lá na fazenda, ajuda bastante. E para irrigar bastante, depois de colocar serragem grossa é melhor. Então, quanto à adubação, a gente vai, o adubo que você tiver, segue o rótulo e adube conforme o rótulo, que é o alimento da planta. A adubação é muito importante. Agora, quanto à questão das hortas, você pode usar semente, que você vê o período, você vê as etapas todas, ou as mudinhas, que são muito vendidas em floriculturas, casa de fazendeiro. É importante você ler isso tudo, ver a validade da semente e ler. Aqui está escrito qual que é a época que você pode plantar, dependendo no Brasil onde você esteja, qual os centímetros que você vai colocar, tudo que você precisa saber para você plantar aquela. Porque, por exemplo, a alface,
Tem alface que pode ser plantado o ano todo, tem espécie, mesmo da lisa, que você não pode plantar o ano todo. Então, você tem que ler para saber se aquele momento, aquela espécie, você pode ser plantado. Então, é muito importante você ler tudo que está escrito aqui na semente antes de você adquirir. Então, você vai com o tempo e lê, porque aí dá certinho. Porque, depois a minha semente não germinou. Então, senão não dá certo. Então, a semente é importante ler. E outra coisa, vem muita semente. Vem muita semente, é muito pouquinho que você usa, então você guarde num lugar que não bate sol, porque sempre você vai ter. O importante na horta também é você plantar, por exemplo, você plantou alface hoje, daí você planta daqui uma semana de novo ou daqui 15 dias, porque senão você planta muito, aí vai dar aquele monte de alface, depois você não tem alface nenhuma. Então sempre é bom você estar plantando assim, escalonado, que a gente fala, para você sempre ter, tá bom? Quando você for colher, você sempre tira as partes de fora primeiro, por exemplo, a salsinha, tira as partes de fora, nunca de dentro, as partes de fora primeiro, com cuidado. Às vezes, por exemplo, a alface não precisa de você, se você às vezes é uma pessoa só em casa, de apanhar ela toda, né, apanhar algumas, e a gente vai aprendendo junto aos poucos. Quero saber, deixa nos comentários abaixo se você tem horta em casa, qual variedade você tem, se você não tem, se você está pensando em plantar alguma coisa e qual você vai plantar. Muito obrigada por você ter visto o vídeo até aqui. Eu te peço que compartilhe esse vídeo. Tem a setinha embaixo, se você não sabe como compartilhar, peça alguém para te ajudar, é uma setinha embaixo, aí você compartilha o vídeo com alguém que você acha que vai gostar, né, para estar montando aí a sua própria hortinha, que é muito legal. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.